sou Laís, estou cursando aí o terceiro período de História na UENG e hoje eu vim falar sobre Renascimento. O Renascimento aconteceu aí no início da Idade Moderna, no século XIV, e foi um período muito importante porque ele se contrapôs ao seu período anterior, que foi a Idade Medieval. Mas o que é Renascimento? Renascimento significa nascer de novo, mas nascer de novo da onde? Da Idade Antiga, tá? É esse resgate da cultura e dos valores greco-romanos da Idade Antiga. Esse movimento teve mais força na Itália, isso porque lá aconteceu um grande desenvolvimento comercial e urbano que possibilitou que o mecenato fosse feito. O mecenato é o incentivo e o financiamento das artes por meio da burguesia e da igreja, que queriam ter sua visão de mundo exposta aí nas artes. Então, elas financiavam os artistas. E com isso surgiram importantíssimos renascentistas, tá? Como Leonardo da Vinci, Michelangelo, Donatello, Rafael Sanzio, né? As 4 tartarugas ninjas. E eles fizeram esculturas e quadros que são símbolos do Renascimento e que dizem muito sobre esse período. Outra coisa que aconteceu na Itália é que ela era ex-sede do Império Romano. Então ela tinha muito patrimônio greco-romano que facilitava o estudo da Antiguidade Clássica. Além da chegada de intelectuais da Bizantina que vieram por causa da invasão turco-otomânica em 1453 e contribuíram aí para um avanço intelectual na Itália. Mas o que estava acontecendo no início da Idade Moderna, no século XIV? Bom, estava tendo uma queda do feudalismo, né, uma crise do feudalismo, um avanço das atividades mercantilistas e da burguesia. Então as pessoas estavam aí buscando um novo jeito de viver, tendo mudanças de pensamento, e elas se inspiraram então na Antiguidade Clássica. E aí que vem o classicismo, né? Esse conceito do renascimento, que é justamente o resgate da cultura, dos valores greco-romanos da Antiguidade Clássica, tá? Esse resgate da cultura greco-romana, que tem conceitos aí humanistas e racionalistas. O que é o humanismo? Ele é um conceito do Renascimento que vai dar margem para vários outros, tá? O humanismo é a valorização e o estudo das atividades humanas. Então, se valoriza o homem e as suas capacidades, né? Então, o homem passa a ser figura central desse período. E é aí que entra o antropocentrismo, homem no centro, homem como indivíduo principal, e esse homem ele consegue explicar a realidade à sua volta, ele é dono do seu destino, ele busca realizar os seus prazeres, que é o hedonismo, né? Essa busca por prazeres, tanto sensoriais quanto materiais. E esse antropocentrismo, ele bateu muito de frente com o teocentrismo, que era pregado até então pela igreja, que Deus é o centro de tudo e ele governa. Bom, esses conceitos, né, pensamentos humanistas e antropocentristas, eles também valorizavam aí as capacidades do homem, né? Então, o racionalismo passa a ser difundido, que é o que? A valorização da razão, né? E o uso dela como marca definidora do homem. Então, essa valorização da razão, esse racionalismo, ele cria nas pessoas um certo um senso crítico em relação à igreja como detentora de todas as respostas e verdades do mundo. E cria no homem um sentimento de querer buscar respostas por si mesmo. Então, a observação e o empirismo, que são as experiências, começam a ser bastante utilizadas e valorizadas. Com isso surge o naturalismo, tá? Que é a valorização da natureza e do estudo dela, tanto dos seus fenômenos quanto da natureza humana, do universo, através da observação, da experiência, né? E isso tudo contribui muito para o avanço das ciências da natureza, como a matemática. A gente consegue ver isso aqui nesse quadro de Rafael Sanzio, que é a Escola de Atenas, quadro muito importante do Renascimento, porque além de mostrar como a Antiguidade Clássica era importante nesse período, né, por ele ter escolhido representar a Escola de Atenas,
No meio a gente tem a figura de Platão e Aristóteles, representando aí a razão, o saber. Também temos o uso de profundidade e simetria, que é o uso da matemática nas artes. Outro exemplo de matemática nas artes é Santa Ceia de Leonardo da Vinci, né, que a gente consegue ver 6 discípulos de cada lado, uma figura central, profundidade, luz, ou seja, simetria, essa ideia de fundo. Então, a gente consegue ver a matemática nessa arte. Também conseguimos ver isso nessa escultura de Michelangelo, né, Moisés, que a gente vê claramente o uso da ciência com o naturalismo para alcançar um realismo. Com a valorização do racionalismo e do naturalismo, a gente vê que ocorreu uma verdadeira revolução científica, tá? E um exemplo disso são os grandes pensadores que surgiram nesse período. Por exemplo, Copérnico, com a sua teoria heliocêntrica, né? Que através da observação e da experiência ele percebeu que o Sol era o centro do universo e que a Terra e os outros astros é que giravam em torno dele. E isso batia de frente com a teoria pregada pela Igreja, a teoria geocêntrica, que diz que a Terra é o centro do universo e que o Sol gira em torno dela. Então, gente, nesse período surgiram muitas pessoas que contribuíram para diversas áreas do conhecimento e das artes. Então isso fez com que o povo daquela época sentisse, assim, tivesse um sentimento de otimismo em relação ao seu tempo. Essa foi nossa aula de Renascimento. Eu espero que vocês tenham entendido e tchau!